Seguindo aqui as aulas do Código, vamos falar da disciplina, artigo 9º. A disciplina militar, ele é o exato cumprimento dos deveres, os deveres que nós vimos no artigo 8º, né? Traduzindo-se na rigorosa observância ao acatamento integral das leis, regulamentos e normas por parte de todos os integrantes. Então, o militar, como parte da disciplina, ele tem que cumprir todos os seus deveres, né? Observando sempre as leis, os regulamentos e normas, ok? O descumprimento disso pode acarretar em uma sanção, né? Ele passa a cometer uma transgressão e tem como responsabilização uma sanção. A manifestação dessa disciplina, né, que ela é essencial, ela se faz através de 6 pontos que nós vamos ver aqui. Primeiro, a observância, né, tem que observar rigorosas prescrições legais e regulamentares, a obediência às ordens legais dos superiores, o emprego de todas as energias em benefício do serviço, né, tem que estar sempre disposto, a correção de atitudes, as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos, né? Essa aqui anterior, correção das atitudes, por exemplo, o militar, ele tem que estar sempre se aprimorando, né? No caso, quando ele comete uma transgressão, ele tem que estar melhorando, corrigindo as suas atitudes. Manifestação espontânea do acatamento dos valores, a colaboração espontânea da disciplina coletiva, né, e eficiência das instituições. E parágrafo 2º vai falar: a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares do Estado. Tanto o militar que ele está no serviço ativo, como para o militar que está no serviço inativo, ele tem que ser observado, né, a disciplina e o respeito à hierarquia. Continuando aqui no parágrafo 3º, né, parágrafo 3º e 4º vai falar de 2 assuntos, da camaradagem e da civilidade. A camaradagem, ele fala que ele é indispensável, né, à formação e ao convívio do militar, incumbindo aos comandantes, né, os comandantes ele tem que incentivar e manter a harmonia e a solidariedade entre os seus comandados, né, promovendo sempre estímulos de aproximação e cordialidade, né? Camaradagem, você ser solidário, né? Parceiro dos seus, né, demais companheiros, né? Isso é um dever que nós vimos lá no artigo 8º. E a civilidade, né, é parte integrante da educação policial militar, né? O militar ser cívico, cabendo, né, aos superiores e subordinados atitudes de respeito e diferença mútuas, né? Então, tanto o superior como o subordinado, né, e como os pares, todos têm que manter essa educação policial militar e esse respeito, ok? Artigo 10º, ele vai falar do cumprimento de ordens legais, né? As ordens legais dos militares devem ser prontamente acatadas, ou seja, obedecidas e executadas, cabendo a inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Ou seja, o militar ele tem o dever, né, de cumprir essas ordens legais, né, prontamente acatar e executar. E a responsabilidade à autoridade que determinar. Então, quem for determinar, um superior que for determinar qualquer ordem, tem que observar, né, se está essa ordem, né, se está compatível, né, correspondente com a lei. Ele fala aqui ainda no parágrafo 1º e 2º das ordens obscuras, né? Quando o militar ele pode pedir esclarecimentos. Parágrafo 1º, quando a ordem parecer obscura, o subordinado, ao receber, poderá solicitar os esclarecimentos necessários, que os esclarecimentos necessários sejam oferecidos de maneira formal, né? Aquela ordem que ela não está de forma clara, que você não tem certeza, o militar, que ela é legal, né? Ela é obscura, né? Tem um tom de ilegalidade. Então, o militar ele pode solicitar de maneira formal, por escrito. Parágrafo 2º, cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso
o excesso que cometer. No caso, o militar, ele recebeu uma ordem. Se ele exorbitar, né, ou seja, ele exagerar, né, no cumprimento dessa ordem, né, ele vai sofrer a responsabilização, tá bom? Pelo abuso ou excesso que ele cometer. Aí, o parágrafo cita, salvo, né, se o fato é cometido sobre coação irresistível, né? Ou seja, o militar ele foi obrigado a fazer aquela ordem, né? Ele não teve como resistir. Ou sob estreita obediência à ordem, né? Ele está obedecendo a ordem, né, de um superior, uma ordem não manifestamente ilegal, né, de superior hierárquico, quando só será punível o autor, né, da coação ou da ordem. No caso, o superior, né, que deu essa ordem, que ela não é, ela é não manifestamente ilegal. Então, o militar ele está isento, né, de responder. No caso, quem irá responder é o superior hierárquico. Artigo 11 vai falar da violação dos deveres, né, e violação dos deveres. A ofensa aos valores, os valores que nós estudamos lá, e aos deveres, vulnera a disciplina, ou seja, põe em risco a disciplina militar, constituindo-se infração administrativa, né, o militar vai responder administrativamente por este código, penalmente, né, pelo Código Penal ou pelo Código Penal Militar, e de forma civil, né, no caso, por exemplo, se causar dano, isolado ou cumulativamente, pode ser uma, né, ou outra, ou as três ao mesmo tempo, né, a responsabilização, tá bom? O militar do Estado ele é responsável, né, pela decisão que tomar, nós já vimos isso. A decisão que ele tomar, ele é responsável pelos atos que ele praticar, né? Está numa determinada ocorrência, ele praticou um ato, ele é o responsável, né? Inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não observância ou a falta de exação no cumprimento dos seus deveres. Então, o militar ele vai cumprir um dever, mesmo que aquele dever, aquela ordem, aquela determinação, ela seja legal, mas o militar ele não pode exagerar, ele não pode cumprir além da regra, além da lei, ele tem que cumprir sempre, né, dentro, com exatidão, tá bom? Parágrafo segundo, o superior hierárquico responderá solidariamente, ou seja, em conjunto com o militar, né, na esfera administrativa e disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções praticada por seu subordinado quando? Quando é que o superior vai responder em conjunto? Se o superior ele presenciar, né, o militar está cometendo uma transgressão lá e ele presenciou, né, o cometimento, deixando de atuar para fazê-lo cessar imediatamente. Ou seja, o superior não fez nada para impedir, né? Ou então ele concorre diretamente por ação ou omissão para o cometimento, mesmo não estando presente no local do ato. Ou seja, ele viu o militar cometer aquela transgressão, ou seja, ele sabe que o militar vai cometer, né? E não toma nenhuma atitude para impedir. Então, o superior vai responder igualmente. Parágrafo 3º vai falar da violação da disciplina, né? Será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer. Então, se eu tenho lá 2 militares, né? Um praça e um oficial, então será mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico. Então, no caso, o oficial será mais grave, tá bom? Se eu tenho 2 oficiais, o de maior hierarquia, né, se torna mais grave. Parágrafo 4º vai falar do órgão, né, da controladoria, que nós iremos estudar especificamente, né, na legislação complementar 98 de 2011, né, que fala da lei da CGD, da controladoria. A disciplina e o comportamento do militar estadual estão sujeitos à fiscalização, disciplina e orientação pela controladoria. Então, os militares, né, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, eles estão sujeitos ao controle, né, à fiscalização, à disciplina, à orientação da controladoria. Artigo 12 vai falar das transgressões, né? É a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres, combinando ao infrator as sanções previstas nesse código, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. Então, o militar, quando ele desobedece, né, quando ele descumpre os seus deveres,
ele está cometendo uma transgressão, tá bom? Isso sem prejuízo, né, da responsabilidade penal ou civil. Por exemplo, se ele cometer um crime, né? Parágrafo 1º vai falar as transgressões, né, compreendem todas as ações e omissões contrárias à disciplina, ou então, tudo aquilo, né, que é contrário à disciplina, especificadas no artigo seguinte. Nós vamos ir lá no artigo 13, né, falar das transgressões, inclusive os crimes previstos no Código Penal e Código Penal Militar. Ou seja, o que este parágrafo está nos dizendo aqui? O militar que desobedecer, né, o que está lá previsto, né, cometer uma transgressão, aqui nós vamos ver mais à frente, no artigo 13, ele comete uma transgressão. Além disso, se ele cometer um crime também, isso também caracteriza uma transgressão, ok? Então, é o seguinte, todo crime previsto aqui no Código Penal e Código Penal Militar, ele é uma transgressão, mas nem toda transgressão ele corresponde a um crime. Beleza? Vamos lá. Todas as ações e omissões não especificadas no artigo seguinte, mas que também violem os valores e deveres. Ou seja, podem ter outras situações que, mesmo não estando aqui descrita, né, no Código Disciplinar, o militar também está cometendo uma transgressão. Aqui nós vamos ver a classificação das transgressões, né? Nós vamos ver mais à frente que as transgressões elas se classificam em leve, média e grave. E aqui ele vai citar algumas que são graves, né? As transgressões disciplinares previstas no item 1 e 2, né, serão classificadas como grave desde que, vamos lá, quando é que ele vai ser grave, as transgressões dos militares? Quando ela for atentatória aos poderes constituídos, né? Quando for atentatória às instituições e ao Estado, então é uma transgressão grave. Quando for atentatória aos direitos humanos ou quando for de natureza desonrosa, então elas são classificadas como grave, ok? Vamos lá, as demais, né? As demais que não forem grave, não forem atentatória a essas especificações, ou então não estiver prevista lá no artigo 13, parágrafo 1º, elas são classificadas entre médias ou leve. Parágrafo 4º, ele vai tratar que o aluno, né, o aluno do curso militar, que vai estar lá fazendo o curso, aplica-se no que concerne a disciplina, além do previsto nesse código, né, no que está previsto aqui, subsidiariamente o disposto nos regulamentos próprios dos estabelecimentos de ensino onde o aluno estiver matriculado. Então, o aluno lá que vai estar lá no curso, né, ele responde pelo código e também responde pelo regulamento da academia. Ok? Então, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade no artigo 13. Vamos falar especificamente das transgressões. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.